Vamos começar a nossa confissão, então? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor, bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Ele é bom, Ele é eterno e a misericórdia é junto dele. Aleluia. Continue confessando isso na sua vida e você vai ver os frutos, porque Deus é o que Ele diz que Ele é. Então, se eu confessar o que Deus diz que Ele é, nós vamos ter, porque a gente vai acabar crendo. E é uma pena a gente ver que o corpo de Cristo não entende muito sobre confissão da palavra, porque tem toda uma distorção de doutrina no corpo de Cristo. Então, alguns dizem que repetir, falar, confessar a palavra é ir contra o que Jesus disse. Não precisa ficar com repetições vãs. Repetições vãs. Quer dizer, a pessoa não está num contexto. Você falar a palavra de Deus, você não está repetindo nada vão. Você está falando a palavra de Deus. E por que nós temos que falar tanto? Porque nós não cremos. Jesus sempre falou uma vez e tudo aconteceu. Tá? Então, este é o tipo de fé de Deus. Nós temos que chegar lá. Então, às vezes, a gente precisa confessar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, muitas vezes, milhares de vezes, para que nós possamos entrar na condição da palavra de Deus. Isso chama-se fé. Porque a hora que nós temos fé, a coisa acontece. Então, a confissão é muito importante. Se nós passarmos um momento a sós com Deus confessando a palavra, porque a gente tem que prestar atenção, porque a alma tem que estar envolvida, né? Porque Deus já falou, falar só com a boca não adianta, porque Ele está aqui de gente que só fala com a boca, ou seja, com o intelecto, etc. Mas se nós colocarmos o nosso coração na palavra e falarmos a palavra, a nossa alma vai se ajustando, vai se moldando e ela vai nos favorecendo, ajudando em vez de questionar, em vez de criar doutrina errada. Então o milagre vai acontecer, porque tudo está ligado à fé. Deus não age de outra maneira. Então, se aconteceu uma bênção, se aconteceu uma resposta de Deus, é pela fé. Talvez não tenha sido pela pessoa em si, mas por alguém que orou, Deus usou a fé de quem orou. Ou às vezes, a fé de quem orou mais de quem recebeu também, pois a sua fé recebeu. Então, mas é sempre pela fé. Deus não age assim simplesmente. Se não tiver fé, Ele não pode agir. Então, a fé é algo espiritual e Deus já disse que ela é igual uma semente, ela cresce. Então, nós precisamos alimentar, tá, o nosso espírito para que a fé cresça, porque se a fé for pequena, ela não vai fazer milagre algum. Então, nós todos precisamos desenvolver isso, todos. E isso é uma constância, não é só um momento da nossa vida. Isso é uma constância. Nós temos que estar com Jesus para nós crescermos e crescermos, porque quanto mais a gente vai entrando em Deus, mais nós temos que crescer, porque vem outra casta de diabo atacar, tá? Então, são níveis, que é igual a um exército, tem toda uma hierarquia. Então, quando a gente nasce de novo, é um tipo de diabo. Então, a nossa fé é muito pequena, porque a gente acabou de nascer. Então, a gente é bebê, precisa dos cuidados de Deus, nosso Pai, assim, dando mamar, né? Pegando no colo, arrumando as coisas. E se a gente não cresce, tem uma hora que a gente não vai receber o que precisa. Porque já passou do momento de dar a madeira. Já passou do momento de trocar fraldinha, de pegar no colo. Porque já faz muito tempo que se nasceu de novo. Então precisa crescer. Não fez nada para crescer? Precisa alimentar a fé, porque aí não recebe o que está precisando. Então esse exercício, ou seja, a prática da confissão é importantíssima, tá? Porque é um modo de orar. A confissão é um modo de orar. A oração em línguas é outro modo de orar. A adoração é outro, enfim. São várias práticas. Então é muito importante, porque se eu deixar para lá, eu não vou conseguir o que eu preciso. Vou ficar suplicando como que se Deus não quisesse me dar, não sei porque Deus não dá, não sei porque Deus não ouve, já orei, todo mundo já orou, eu estou buscando, não está acontecendo, não está buscando. Está querendo receber sem ter fé. Então as coisas da nossa vida, da nossa vida são solucionadas com fé. Nós não precisamos, viver 100 anos e achar, assim, esperar que um dia Deus vai. Não, Deus já fez. O que eu preciso, Deus já fez. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar aos pés dele. Você acha que estando aos pés de Jesus você vai perecer? Claro que não. Por que é que vem, então, tanta dificuldade? Porque há um engano de Satanás com relação à doutrina, com relação à minha vida mesmo, de como me posicionar diante de Deus. Ou seja, ele pode colocar tantas coisas com prioridades que eu não consigo me desvencilhar e eu fico achando que daquele jeito vou resolver. Não vai. Então, nós precisamos ajustar a nossa agenda, a nossa vida, o que nós buscamos mais, porque se realmente nós estivermos aos pés de Jesus, Ele cuida de nós. Tem momentos difíceis, mas Ele está amparando, Ele está segurando como se nada estivesse acontecendo, porque Ele dá a força dele. Então, é muito importante buscar Deus e estar na presença dele. Tem que ser de todo o coração, viu? É importante. Pensa só o seguinte, que você vai ao encontro de Jesus, Ele já está lá. Ele sempre esteve lá. Tem um lugar que você reservou na sua vida para se encontrar com Jesus. Ele já chegou lá muito antes de você. Só que você não vai lá, ele fica lá esperando. Então toda vez que você for, ele já está lá. Mas você nunca vai, porque você não está interessado nele. Você deixa ele para lá o dia que der. Mas você precisa dele. E você não vai lá, você não consegue ir lá. Você deixa para depois. E quando vai, fica 10 minutos, 5. Não consegue ficar mais que isso. E ele é o doador das bênçãos. Ele é que muda a nossa vida. Porque nós não conseguimos enxergar com esses olhos naturais o que o diabo faz. As tramas dele. Mas no espírito nós conseguimos. Então é isso que Deus quer fazer conosco. Que a gente esteja sempre de alerta aos ataques de Satanás. Tá? Então
gente não pode nunca se enganar deixar ser enganado de que nós estamos indo muito bem. Não tem nada disso, estamos indo muito bem. Todo dia precisa uma checagem diante de Deus, porque Deus só opera no coração. Ou seja, naquilo que nós somos dentro de nós. Então eu preciso ir diante do espelho para ver o que está refletindo. Você se vê quando você vai no espelho, tá? Então se você não está no espírito, você sai logo, você esquece quem você é. O que ele quer dizer com isso? Que eu não tenho a palavra de Deus para falar quem eu sou, eu não me alimento dela, eu esqueço essa imagem de Cristo e eu ando com a minha imagem carnal. Então é perigoso isso. Pensar que eu estou bem, eu não estou. Deus cuida sim, mas precisa estar lá. E a gente não sabe o tipo de ataque que Satanás vai vir. É uma vez, acabou, vem outra, ele está sempre atacando. Qual será o próximo ataque? Nós vamos estar preparados? Cada um aqui? Vai estar com o pé enfincado na rocha? Vai conseguir sair do laço do diabo? Você não pensa nisso? A pessoa só pensa, né, que vai perder o dinheiro, a pessoa só pensa que não vai dar certo isso, a pessoa só fica pensando nessas coisas. Isso é coisa secundária. Eu quero saber se quando o diabo vier eu vou ter condição de sair do laço. Porque o Senhor prometeu que nenhum laço prenderá os teus pés. Ele prometeu, ele não mente. Jesus não está brincando, ele falou corretamente. Quando ele vier, nós vamos saber sair do laço dele. E ele não vem só para beliscar, não, ele vem para matar. Então a gente precisa estar bem aos pés de Jesus. Tudo que a gente faz o dia inteiro é secundário. A primeira coisa é Jesus. Se você ficar nos pés dele, ele vai te proteger. Ele não mente. Ele diz, a enchente vai vir. E quando ela vier, que a sua casa esteja estruturada na rocha. Que rocha? A palavra. Que você esteja vivendo Jesus. Se você estiver com a casa na rocha, a enchente vai embora, não sofreu dano nenhum à sua casa, ou seja, à sua vida. Ele veio, deu um baita ataque, mas você ficou em pé. Então é isso que Jesus quer, ele deu essa condição para nós. Que tipo de vida cada um aqui está levando? Qual é o tipo de vida que você leva? Você está ocupado 24 horas por dia com os seus afazeres, com as coisas que estão na sua mente carnal? Então você está se arriscando, porque a palavra de Deus diz que não promete segurança para esse tipo de vida. E depois vai ficar frustrado, o diabo vai agir, e ainda vai pôr dúvida se, por que Deus não está cuidando de mim? Por que Deus deixou acontecer? Deus não deixa nada. A religião é que pinta Deus Pai assim tão horroroso. A religião fala de Deus que é um pai malvado, um pai que não cuida, que castiga. Deus Pai não é isso. Ele mandou o próprio Filho para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida dele, a vida de Deus. Não somos Deus, temos a vida de Deus. Então precisa fazer essa semente crescer, entende? Porque o diabo só está atacando. Então nós temos que saber sair dos laços dele quando ele vier. Por isso que a confissão da palavra é importante. Você ficar ruminando. Confessar é que nem ruminar, gente. Você fica ruminando a palavra de Deus. Você fica ruminando, ela está agindo na sua vida, para proteção da sua vida, para o sucesso da sua vida. Porque às vezes a pessoa pensa que sucesso é você montar a maior coisa aqui do mundo, onde todos vão saber que você é o rei, o imperador, que você está lá no topo. E não é isso que é sucesso. Sucesso não é o quanto de carro você tem na sua garagem. Não é o quanto de casas você tem, o quanto de dinheiro você tem no banco. Não é isso sucesso. Sucesso é o quanto você anda com Deus para se livrar do diabo quando ele vem na tua vida. Isso que é sucesso. O resto é complemento. Então a gente precisa orar, estudar a palavra, para a gente entender o que Deus está falando, para não ficar nos perigos. Amém? Ok, então vamos lá. Então, queridos, nós vamos ver hoje a palavra de Deus, Marcos, Evangelho, mas eu quero saber se vocês estão animados, preparados e querem aprender um pouquinho mais sobre a verdade. Vocês querem, queridos? Tudo bem. O ensino da palavra, a verdade é algo muito forte, mas ela não mata, não. A verdade, ela traz vida. Então, essa que é a diferença. É muito bom. Então, vamos abrir em Marcos, capítulo 7. Esse ensino aqui, gente, daria para eu ficar assim um bom tempo aqui com vocês, umas 2 horas para eu mastigar isso tudo com vocês, mas eu vou dar uma pincelada. Mas só para você entender, como eu já disse outro dia, eu não sei, acho que foi no sábado, eu não sei quando, mas nós estamos abordando um pouco sobre os fariseus, ensinando como que a doutrina errada foi muito combatida por Jesus, que foi o que ele fez, o jeito que ele se comunicou, tratou com os escribas, com os fariseus, os doutores da lei, enfim, aqueles que mexiam com a lei, como que Jesus foi contra. E hoje nós vamos poder entender mais claramente por que Jesus combateu tanto esta elite religiosa da época, tá? Judaica. Então vamos lá, capítulo 7, versículo 1. Entender bem o que é religião, queridos. Tem muita gente que ainda não sabe o que é religião, tá? Tem gente que pensa que religião é vela, sei lá, coisa assim do tipo. Não, religião é doutrina errada. É você querer se relacionar com Deus através de coisas aparentes, obras, serviços, e não ter comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, você não entende a doutrina. Você não recebe, porque é o Espírito Santo que passa a doutrina correta, tá? Então, isso é um alerta. Olha só, versículo 1 de capítulo 7 de Marcos. Estão lá? Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. Eles eram insuportáveis. Sabe por quê? Porque quando Jesus apresentava a verdade, então isso vinha em confronto, era um confronto para eles, do que eles criam e praticavam. Então eles não gostavam. Toda vez que o religioso se depara com a verdade, há um confronto de verdade e religião. O religioso não gosta, sai bater no pé, bate a porta, fica nervoso, xinga, fica bravo, desconjura. Então, por aí, nós já temos uma base da reação de quem está na religião. Então você vai examinar se você está ou não.
Como você reage quando a verdade vem para você? Você aceita ou você fica muito nervoso, bravo, tá? Ou você não tá nem sabendo que você tem religião? Porque nós todos nascemos com religião, né? Então agora, a obra toda do Espírito Santo, o trabalho dele é arrancar essa religião de dentro de nós. E é um super trabalho. Então veja lá, no 2. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, pode grifar isso, eles só viviam baseados na tradição, não tem nada de tradição. Então, viviam na tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Tá vendo? Que monte de coisa, de ritual. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Então, eles eram cheios de tradição que eles receberam dos anciãos, dos fariseus, anciãos, lá dos antigos. E isso ficou uma tradição, um passando para o outro. Então, entendam uma coisa. Existiam dois tipos de lei. Uma que Deus deu e escreveu, né, através de Moisés, tá? E a outra lei é a lei verbal, que se chama Mishnah. Mishnah é a lei verbal que os judeus, fariseus, criaram, que virou esta tal tradição. Da onde surgiu o fariseu? O fariseu era um cara estudado, os fariseus. Era uma elite, realmente, judaica. Elite, financeiramente. Os caras tinham poder, por isso que eles estudavam. Pobre não estudava, só eles. Então, esta tradição acabou vindo deles porque eles tinham muito estudo intelectual da lei. E eles que trouxeram, então, esses acréscimos à lei escrita por Deus, dada para Moisés. Então, os fariseus vieram daí. Estão acompanhando? Mas eu espero que você esteja entendendo e depois você vai na sua casa ver mais. Não é para deixar passar tudo que você está ouvindo aqui, porque senão você não sai da religião. Senão você não sabe quem é o seu Deus. E você vai ficar privado de receber as suas bênçãos. Porque religião não recebe bênçãos de Deus. Você sabe disso, né? Religião é só intelecto. E você vai levando a sua vida, se dá certo, dá, se não dá, não dá. Deus está providenciando, não está coisa nenhuma. Estão acompanhando? Então, esses fariseus aí antigos é que, então, criaram o Mishnah. E nós vamos ter que examinar a nossa vida se nós estamos vivendo no Mishnah ou se realmente na palavra, no fundamento da palavra de Deus. Porque o Mishnah é uma lei dada pela mente humana, tá? São doutrinas erradas. É bom você aprender isso, tá? Então, eles ficaram com tudo isso aí, ó, só coisa aparente. Vai lá fora, lava a mão, tal, lava copo, fica com aquelas coisas rituais só para mostrar para o outro, para dizer que é a purificação, para dizer que é a limpeza. Mas Jesus vem com tudo, dá um corte nisso. Olha o versículo 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Jesus era, né? Se eu chegar aqui, ô bando de hipócrita, é pesado ou não? Poxa, sepulcro caiado, cambada, é pesado ou não? Então, a verdade é isso, é pesado sim. Não vem falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Você não está andando na palavra. Porque se você conhecer a palavra, você não vai achar nada pesado. É a verdade. Porque quem está no escuro é que acha que a luz é muito clara. Estão acompanhando? Jesus chama mesmo de hipócrita gente fingida que faz, que anda na palavra e não anda. E não adianta você inventar uma doutrina para a tua vida. Achando isso pode, isso não pode, isso aqui está muito bom. Mishnah, M-I-S-H-N-A, palavra hebraica. Valendo? Então, o que não me convém, não tem nada a ver, eu faço o que me interessa. Essa liderança religiosa daquela época só fazia o que interessava para eles, não o que agradava a Deus. Nunca fez o que agradava a Deus. Mas eles davam dinheiro lá, chegava lá, aquelas pancas todas, tacava dinheiro lá, porque eles eram os ricos. Punha dinheiro para mostrar para os outros. Ficava bem pálido, jejuando, mostrando para os outros. Só aparência, batendo no peito, que eles eram isso. Isso não agrada a Deus, coisa nenhuma. Ele quer saber quem é você. É isso que interessa para Deus. É daí que vem as bênçãos. É daí que vem o favor de Deus. Isso que é legal, meu. Quando Deus está fazendo favor para você, ele só pode fazer favor quando você está na dele. Senão ele não consegue fazer favor. Porque não tem canal. Tá acompanhando? Então, e é bom a gente saber, né? Porque Deus é assim, Jesus é assim, ó. Isaías já profetizou a respeito de vós, ó hipócritas, como está escrito. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí que é. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, tá? Se você manda o cara aí orar, ele fica muito nervoso. O religioso fica muito nervoso. Não, você tem que aproveitar a vida, ou não? Ah, certeza. Mas dá um nervoso, gente, assim. Muda até a fisionomia. Que isso, orar? Então, pior que tá cheio de liderança com isso. Preceito de homens, versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Ele não falou lá embaixo tradição? Que eles observavam a tradição? Versículo 3, é isso aí. Vocês só guardam tradição de homens. Vocês não andam na palavra de Deus. Não adianta ficar orando com alimento na frente dos outros. Papai, querido, abençoa este alimento. Ah, gente, já tá abençoado se você tá andando com ele. E é só agradecer, amém, obrigado, Senhor. Você nem precisa ficar gritando na frente dos outros. Se você tá em comunhão com ele, você já faz automático. Mas aí quando vem uma visita, vamos todos orar. Nunca orou, só hoje. Nunca adorou. Vem uma visita e ergue o braço bem alto. O religioso é isso. Lembra daquela mulher que está no livro? Quem já leu o livro do pastor David? Sentava na primeira fila, o marido, você não vai mais pra igreja. Se for divórcio, vai morar embaixo da ponte. Não, mas eu quero Jesus. Porque ele era um marido muito chato, ela não aguentava ficar em casa, então ela ia pra igreja. E aí ela sentava no primeiro banco e gritava lá aos cantos muito alto, Jesus,
muito alto, braço erguido, mas era uma santa verdadeira. Nossa, aquilo era uma coisa. Dormia lá na varanda, porque o marido trancava a porta, olha, você não vai mais. Se você for pra igreja, hoje à noite, você vai dormir na varanda. Não, mas eu vou dormir na varanda, porque eu vou pra igreja. Porque ela não aguentava ele, na verdade. Então ela ia pra igreja, sentava lá no, melhor ficar aqui do que lá com aquele homem chato. E que chegava em casa, a porta fechada, dormia na varanda. Mas o que acontece? Um belo dia, o marido morre, só que ele era milionário. Ai, que delícia, entrou na grana do falecido. Gente, que herança. Mas aí ele nem bem morreu, ela já não pôde voltar vir pra igreja. Porque ela precisou começar a lidar com a bufunfa. O que ela ia fazer? Então, já não deu pra sentar, já não veio no culto, tá? Então ela já chegou atrasadinha, já chegou, sentou na terceira fila, mas não tava nem já com tanto pique pra cantar tão alto. Por quê? Porque ela trabalhou demais andando atrás da grana, das heranças e tudo e tal. É verdade essa história, eu já perguntei, pastor. Não, essa história é muito estranha, é verdade. Não, é verdade, verdade verdadeira. Eu conheço a mulher, ele disse. Pior é isso. Bom, mas daí começou a faltar, em vez de vir todo dia tal, já não dá toda uma vez por semana só. Vamos só uma vez por semana, né? Porque dinheiro dá muito trabalho. Sabia que dinheiro dá muito trabalho? Sem cuidar dele mesmo. Aí já não dá. Ai, tô cansado, eu andei atrás do meu dinheiro o dia inteiro, agora eu não vou pra igreja. Pessoa, quando pega um dinheirinho, já a igreja já é secundária. Jesus, então, já ficou em terceiro plano. Aí, bom, começou a passar o tempo. Já um mês, a mulher já tá começando a faltar, depois só veio uma vez por mês. Quando chegava, ela sentava lá atrás, porque a igreja estava lotada, não tinha lugar pra ficar na frente mais. Cadê a mulher que falava Jesus, tudo linda lá? Mas, aquelas horas ela tava sofrendo, né? Tava aguentando. Mas depois ela tava com a grana, gente. Nossa, mas ela mudou, comprou carrão, mudou todo o vestuário, a mulher tava chique no último. Aí ela nem erguia mais o braço pra adorar a Deus. Mas por quê? Porque o braço era tão cheio de pulseiras de ouro que era muito pesado. Ela nem aguentava, então ela ficava pra baixo mesmo. Quer dizer, foi corrompida com o dinheiro. Então é isso aí. Não adianta você estar aqui gritando, ai, Jesus, você não tá com nada, não tá com nada. Você tá me acompanhando? É isso aí que Jesus tá falando, eu acabei de dar um exemplo verdadeiro. E isso acontece, né? Até nas boas famílias. Pegou um dinheirinho, até logo. A igreja tá longe, tem muito trânsito, não dá pra chegar lá, vamos deixar pra depois. Então é esse tipo de gente que Deus tá falando aqui, ok? E Mishnah, é isso aí. Então vai ver se você tá andando no Mishnah ou você tá andando na palavra. Eu falei, você ia querer a verdade hoje, mas você disse que queria. Então eu estou falando a verdade. Nem a verdade não agrada a todos. Vocês sabem que Jesus só falou a verdade e ele era expulso da igreja. Vocês vão me expulsar, queridos? Mas eu volto amanhã. Se vocês me expulsarem hoje, amanhã eu volto. A mesma coisa, vamos lá. Mas é para você se avaliar. Você vai criar uma doutrina sua só que te interessa? Não, isso eu posso. Pode, mas vamos ver o que Jesus vai falar para você no dia que você estiver na frente dele. Então, no 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. É com muito jeitinho que o religioso lida com o Mishnah, com a lei verbal, criada, porque é verbal, não foi escrita por Deus. Por isso que é verbal, porque eles que inventaram essas coisas. Porque a lei de Deus foi escrita, ou não, com o dedo dele, foi ele que escreveu. Vocês não sabem disso? Vai ler lá, tá lá. Então, com jeitinho, eles manipularam a lei de Deus. E o religioso faz isso hoje. A mesma coisa. Pega, manipula a palavra de Deus que foi estabelecida desde o princípio, que é Jesus, e agora inventa uma doutrina, faz só o que agrada, o que dá certo. Então é isso aí. No 10, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Eu só vou ler isso porque, olha, gente, eu tinha muita coisa pra mostrar aqui, ó, mas vai ficar só por isso. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Há um mandamento aqui, não é? É mandamento, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser, blá, 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 não cuidar do pai e da mãe, tá maldiçoado. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, validando a palavra pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Explica isso, por favor, Jesus, mais clarinho. Ele quer dizer o quê? Que se ele acabou de dizer que é mandamento, honrar pai e mãe, cuidar, blá, 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 e vocês não estão cumprindo com este mandamento, porque vocês têm muita grana, vocês estão usando a grana para fazer outra coisa, e pensando, vou guardar para fazer para Deus, para não sei o que, não tem nada a ver. Você tem que cumprir primeiro o mandamento que Deus mandou. Guarda, toma conta do teu pai e tua mãe, age abençoando, fazendo tudo o que eles querem, e depois você vem ver o que é para você fazer que Deus vai falar. Para não ser chamado de corbã. Quem nem faz, nem segue esse mandamento de honrar pai e mãe, e nem age também no reino de Deus, guarda, porque fica lá usando, manipulando o dinheiro para outra coisa. Vocês estão me acompanhando? Tá claro isso aí? E é isso que Jesus está falando. Então, Jesus disse que vai chamar de corbã. Então, se nós estamos no Mishnah, inventando doutrina, vai ser muito triste se chegar na frente de Jesus e ele nos chamar de corbã. Estão acompanhando? Vai falar corbã. Você não fez o que você deveria ter feito. Andou só na aparência, só no que você quis, só na tradição. É sério ou não? Esse é o evangelho que Jesus nosso Senhor. Não está ninguém inventando nada, está escrito aqui. No 14, convocando ele de novo a multidão, disse-lhe, ouvi-me todos e entendei. Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não
compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Ninguém vai ficar com medo de alimentos dos outros, é só você abençoar que o diabo não vai fazer nada. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele, ó aqui, ó, judeusada, fariseus, vocês estão com tanto cuidado com coisas aparentes de lava a mão, lava jarro, né? Porque o jarro tem que estar bem lavadinho para ele ficar limpo. Mas assim que você põe o alimento lá, ele fica contaminado, ele fica sujo. Então, qual é a vantagem? Para que essas ordenanças, para que essas exigências e tradições, sendo que o que está contaminado já está, é o coração de vocês, porque vocês estão em pecado, que nasceram e não ainda nasceram de novo. Não tem a vida de Deus ainda. Estão acompanhando? Então, isso que Jesus está querendo dizer é que, para que essas ordenanças, se nem nasceu de novo? Por que vocês estão andando atrás disso? Que isso não agrada a Deus. Nós temos que entender que nada de tradição alguma e prática religiosa agrada a Deus. Só agrada a Deus o que vem do nosso coração. O que você está fazendo na sua vida que agrada a Deus? Realmente que agrada a Deus. Para Deus fazer favores na sua vida. Para Ele vir em auxílio à sua vida. Para Ele poder te chamar de amigo e não de servo. Estão me acompanhando? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu aceito Jesus, mas tudo bem, nós vamos ter que prestar conta de tudo. Não adianta. Tudo bem, não estou falando que vai para o inferno. Mas vai ter um acerto de contas. E vai ser bom? Não vai ser. Porque se for feno, vai queimar. Madeira vai queimar. O que nós fizemos não vai ter valor algum se não for alguma coisa que não pereça. Tá valendo isso? Bom, é Deus que está falando, né? Cabe a cada um. Por que ele diz no 19? Não lhe entra no coração, mas no ventre sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, etc. Isso vai longe, né? Isso aí não acaba. Então, por isso que nós precisamos, porque nós temos mania de nos julgar. Mas eu sou muito boazinha. Eu sou ótima. Eu que estou me julgando, não é por aí. Eu sou boa se Deus está operando em mim, porque a bondade vem dele. Então a obra que está sendo feita é de Deus, é boa. Porque Paulo disse, se tem alguma coisa boa em mim é Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, de nós mesmos não tem nada que perto. Estão me acompanhando? Nós só temos que ser os servos que Deus quer. E no 23, ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, o que Deus quer realmente é que nós tenhamos a prática da palavra. Porque o que nos sustenta é a prática da palavra. O que agrada a Deus, nosso Pai, é nós andarmos na palavra de Deus. Não inventar uma doutrina. Ah, isso pode, isso não pode, isso eu acho bom, isso não acho, isso daqui tudo bem. Você é que faz uma avaliação do que é a palavra de Deus? Ela não está sob a avaliação de ninguém. Não existe democracia na palavra de Deus. Ela é. Deus não é democrata. Ele é Deus. Acabou. Ele é Deus. Se você não gosta, cai fora. Anda com o diabo, olha, porque não tem outra pessoa para andar. Ou é Deus ou é o diabo. Agora, não invente doutrina, porque a doutrina inventada é do diabo. E é isso que Paulo combate muito, né? Muito. Ele veio combater sempre e falar sobre essa situação. Então, nós precisamos ter cuidado, porque a palavra de Deus está bem explícita, bem clara aqui, tá? Então, isso é revelação do Espírito Santo e fruto de toda uma meditação. Por isso que é preciso ir ouvindo os ensinos e orando em línguas e aprendendo. Que não é para eu criar uma doutrina. E mais, hoje, né, todo esse problema aí de Mishnah, quem é? São os que estão inventando doutrina, dizendo que oração em línguas não é para agora, cura não é para agora, também não precisa orar tanto, não é assim. Também tudo pode, não tem importância, tudo está válido. E fica a seu critério, porque afinal você é guiado pelo Espírito Santo. Se você fosse guiado pelo Espírito Santo, seguiria a palavra. Segue exatamente o que Jesus está falando. Quem é guiado pelo Espírito Santo, segue o que Jesus está falando. Tá? Porque a gente tem medo de muita coisa. Está acontecendo isso aqui, não é para ter medo de nada do que está acontecendo no mundo. É para temer aquele que mata e joga no inferno, Jesus falou. Que é o diabo que vem com doutrina errada. Então, queridos, se eu disser que nós não temos saída, isso não é uma coisa pejorativa, porque só existe Jesus para nos abençoar. Não tem outra saída. Outra válvula de escape é o diabo. Eu seguir a doutrina que ele quer que eu siga a dele. Errada. Fazendo uma miscelânea nisso daqui para me fazer pecar. Tá valendo? Porque os fariseus não foram salvos porque eles andaram na doutrina que eles inventaram. E esse diabo vem desde lá e continua ainda dentro do corpo de Cristo. Amém? Bom, eu poderia mostrar outros casos, mas eu acho que isso daí valeu, não valeu? Já dá para ter uma ideia do que eu disse sobre fariseu. É bom a gente saber quem é o fariseu. Hoje vocês já entenderam um pouquinho mais quem é o fariseu, ok? Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas desses lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.